Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre 8 hábitos que são fundamentais na redução do risco de câncer e no aumento da nossa longevidade. Eu sou Gustavo Schwartzman, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. A maior parte das pessoas pensa que o câncer é genético, que ele é hereditário. Porém, apenas 5 a 10% dos casos de fato estão associados a alguma mutação que a gente herda da família que aumenta o risco de câncer. A ampla maioria dos casos ocorrem pelos nossos hábitos de vida, que fazem a expressão de genes, que a gente chama de epigenética, que levam ao surgimento do câncer. Quais hábitos são esses e como que a gente pode mudá-los para que a gente melhore a nossa chance de viver mais tempo e reduza o risco de que câncer surjam? Eu vou falar aqui de 8 hábitos e alguns deles são muito conhecidos, mas a forma como cada um encara eles pode melhorar, né? Então, o primeiro e mais comum é a alimentação. Nós somos aquilo que ingerimos. Nós nos alimentamos o dia inteiro, várias vezes ao dia. Nós temos uma microbiota intestinal que é muito diversa e que depende muito daquilo que a gente ingere. Portanto, nós precisamos de uma alimentação muito rica em fibras de origem vegetal. Então, quanto maior a diversidade desses alimentos, melhor para a nossa saúde intestinal e para a nossa saúde de forma geral. E aqui é aquele prato com várias fontes desses nutrientes, cereais, grãos, verduras, legumes, frutas, salada e, inclusive, se possível, acrescentar alimentos fermentados, iogurte, kefir, soja fermentada, a selga fermentada. Fermentados tendem a ser bom para a nossa saúde intestinal. O que a gente deve evitar? Carne vermelha em excesso, processados, embutidos, tudo que é rosinha, tudo que é um enlatado que você não sabe exatamente como que parou naquela lata, talvez não deva ser consumido. Açúcar adicionado, particularmente o refinado, é um dos principais vilões dessa história. Então nós temos que tirar o açúcar adicionado de quase tudo que a gente come. Claro, a gente precisa de um pouquinho de moderação e às vezes é bom se dar um pouquinho de prazer na vida, mas o importante é que a sua rotina não inclua esses alimentos nocivos para a saúde. Se atentar para a procedência dos alimentos também é importante. Os orgânicos tendem a ser melhor para a saúde pela ausência dos agrotóxicos. As carnes, seja de carne bovina, peixes, frango, ovo, leites, a procedência, como aquele animal é criado, como que ele é cuidado, como que ele é abatido, tudo isso faz uma super diferença na saúde da carne e também para o bem-estar animal. Então não precisa virar vegetariano ou vegano, mas é importante que reduza o consumo das carnes e melhore a procedência. Prefira carnes alimentadas 100% por pasto, de gado livre, solto, não confinado, a frangos, ovos livres de gaiola e com alimentação orgânica, se possível. Peixe é melhor peixes de águas do mar, né? Peixes selvagens e não peixes criados em cativeiro. Então, coisas que às vezes a gente não se atenta no dia a dia, é importante se atentar. Leiam a informação nutricional dos alimentos que vocês compram no supermercado, leiam os ingredientes para ver se tem ingredientes que tornam aquele alimento processado ou mesmo ultraprocessado. Façam escolhas boas para a saúde de vocês. Outro hábito importante é a atividade física. Naturalmente, a gente precisa fazer atividade física ao longo da semana, idealmente 3 a 5 vezes, de 30 a 60 minutos. Começar devagar, vai aumentando até chegar naquilo que é ideal para a sua rotina. O exercício físico em excesso também pode ser nocivo, não precisa virar maratonista, não precisa virar triatleta, mas é importante que faça alguma atividade física no dia a dia e dedique esse tempo para cuidar da sua saúde. Isso faz bem também para a saúde mental, isso faz bem para o sono, que a gente vai falar na sequência. O terceiro hábito aqui é um sono adequado. Mantenha uma boa higiene do seu sono. Desligue as telas a partir de umas 8 horas da noite, 9 horas da noite. Faça atividades relaxantes, alguma música relaxante, uma leitura tranquila, uma sessão de alongamento, para que você consiga dormir na hora certa, com a produção endógena de melatonina adequada e para que a sua noite seja mais tranquila. E tente dormir e acordar na mesma hora sempre. Evite rotinas muito conturbadas, que isso pode prejudicar o seu dia a dia e aumentar o seu risco de vários tipos de doença. O sono é um dos principais problemas que o mundo enfrenta e hoje medicamentos para melhorar o sono, na verdade, não melhoram em nada, só pioram e mantém a pessoa numa rotina ruim. Então dê uma atenção especial ao sono. Aí às vezes tem pessoas especializadas que ajudam a melhorar esse problema. Outra questão muito importante é a gestão do estresse, que
que também é negligenciada porque a nossa rotina de trabalho, de relacionamentos, de finanças sempre nos consome, e às vezes a gente é pego nesse turbilhão de emoções e deixa de lado coisas muito importantes como a nossa saúde mental. Então é importante que o trabalho não seja estressante, que o trabalho idealmente seja uma fonte de prazer. Claro que vai ter algum estresse que precisa ser lidado, mas se o trabalho está muito estressante, se o relacionamento está muito estressante, se você não vê a hora de sair de casa, ou se você não vê a hora de voltar para casa, talvez precise melhorar um pouco essa rotina e às vezes fazer mudanças radicais no seu estilo de vida. Então reflita sobre como que é o seu dia a dia acordado, depois de ter refletido de como é o seu dia a dia dormindo. Outra coisa muito importante, e essas são mais batidas, é a redução de cigarro e a redução de álcool. O cigarro deve ser eliminado por completo, e tudo que é fumaça, isso inclui cigarro eletrônico, extremamente nocivo para a saúde e hoje banalizado. Álcool, ele pode ser considerado ser consumido em pequenas quantidades, mas ele deve ser de forma geral evitado quando consumidos em grandes quantidades. Eu falo pequenas quantidades, de uma dose no máximo por dia, ideal 3, 4 doses por semana dos diferentes tipos de álcool. Isso não tem problema. O problema é quem toma 2 doses por dia, no fim de semana toma mais, e às vezes não se considera um alcoólatra porque não é, mas quando vê está tomando bastante álcool na semana e acaba não percebendo. O nosso 7º hábito, então falamos de estresse, sono, alimentação, falamos de atividade física, de tabagismo, de etilismo, vamos falar de relações sociais. É muito importante que a gente tenha uma rede de relações sociais saudável, amigos, família, pessoas que te fazem bem perto de você. A solidão é um fator de risco para várias doenças e para câncer também. E por último, a gente fala de opioides. Isso é uma coisa muito mais dos Estados Unidos, né? Mas quem usa opioides para dor crônica tende a ter uma longevidade pior e maior risco de desenvolver várias doenças. Felizmente no Brasil isso acaba não sendo tanto problema. Se você consegue mexer nesses 8 hábitos de vida de forma positiva, possivelmente você pode ganhar até 20 anos de vida a mais, além de diminuir o risco de várias doenças que vão atrapalhar a qualidade de vida, particularmente na terceira idade, né? A gente sempre negligencia como que a gente quer envelhecer mais do que quanto tempo a gente quer viver. O importante não é viver até os 90, 100 anos, o importante é viver bem até os 90, 100 anos, né? Ter um envelhecimento que você consiga ser independente, fazer tudo, fazer seu esporte, às vezes manter uma atividade produtiva e não ser uma pessoa que depois vai precisar de ajuda o tempo todo, que vai ter muitos gastos com saúde, que vai depender da sua família, que vai precisar contratar ajuda, depender de acessórios para se locomover. Então pense muito na sua saúde, principalmente em como você quer envelhecer, que isso de forma geral vai reduzir muito o risco de várias doenças, dentre elas o câncer. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe uma curtida e deixe seus comentários também se conhece pessoas que precisam mudar os hábitos ou se você mudou os hábitos baseado num diagnóstico do câncer. Adoraria que vocês pudessem compartilhar as experiências de vocês aqui também, que foram positivas a partir de um diagnóstico de câncer ou mesmo sem precisar ter passado por essa fase da vida.